Deixe todos saberem que estão sendo gravados. Começou. Tá rodando um tempo aí, né? Tá. Beleza. Então, vamos começar. Quer abrir, Rô? Não, pode abrir, Mari. Então, a gente está começando mais uma live do Teco Aromático para debate de um filme que não é ficcional, é uma história verdadeira. E a gente vai comentar um pouco do filme como peça, né? Os personagens, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente viu de cada personagem e partir para pensar neles como potenciais clientes a quem a gente poderia ajudar com a aromaterapia. Caso entre na live mais algum outro perfil de terapeuta, que não seja aromaterapeuta, é bem-vindo. E a gente soma os olhares e as estratégias. Mari, só toma cuidado com a forma como você gesticula, porque tá batendo no microfone e fica fazendo ruído. Eu acho que é o vento. É o vento. É o vento que tá batendo no microfone do computador dela. Eu até achei que fosse o meu. Eu tô com 2 ventiladores aqui. Meu quarto é... eu tô com um ventilador aqui, mas ele tá bem distante. Mas, de qualquer forma, se for o caso, eu fecho o microfone também, se precisar. Agora parou o vento aqui no computador, porque eu virei ele para a parede. Ok. Então, a gente podia... Quem quer começar comentando o filme? Olha, posso começar, mas eu não vou... Acho que eu não vou conseguir dar o panorama da história. Eu acho que talvez fosse, assim, quem tiver uma visão mais sintética da história, eu acho que é melhor começar, porque, na verdade, ficou muito claro para mim a questão mais das personagens do que do enredo. Eu posso falar, então, rapidinho. Vou falar bem Beleza. rápido. O livro é uma história real do J.D. Vance, que é o atual vice-presidente dos Estados Unidos. Ele já tinha ficado muito famoso com o livro e com o filme, que foi um filme assim, muito, muito visto, muito comentado. A atriz é maravilhosa, né? A Amy é maravilhosa. A Glenn Close. Glenn Close, né? Uma história assim, eles primaram pelo realismo, né? A história E não dá para ver que eles escolheram pessoas bem parecidas, né? Tanto que, assim, a Amy já era bastante parecida, o menininho e o ator que fez o J.D. são bem parecidos fisicamente, e eles se esforçaram bastante para que a Glenn Close ficasse bem parecida com a avó dele, né? Caracterizaram ela muito, muito parecida. Sim. A história é uma história de uma família norte-americana, não exceção, não excepcional, porque é um momento econômico que os Estados Unidos viveu de desindustrialização. Isso é muito interessante no filme, porque com uma cena ele dá essa visão, né, a cena do flashback, quando a personagem da Glenn Close, jovem, e o marido se mudam de cidade, fogem, né? Sim. E eles chegam, e a gente vê aquela potência de indústria, e depois a gente vê a decadência dessas cidades que foram desindustrializadas nesse movimento mundial da globalização e tudo mais. E que foi o que gerou justamente esse caldo de cultura política que levou ele à vice-presidência do Trump, né? Sim, que é justamente questionar essa perda de protagonismo dos Estados Unidos na economia, no próprio local, com desemprego, com pobreza. A gente sabe que hoje em dia os Estados Unidos tem muito morador de rua, muito miserável, muito pobre, coisa que durante um certo tempo não se falava, tinha muito pouco. Mas que tem Ou era mais camuflado também, não né? era tão camuflado assim que não se visse, né? Mas quem mora lá está chocado com a quantidade de morador de rua que cresce nas florestas. As pessoas estão morando em florestas, em áreas assim, porque eles têm algumas áreas de mata próximas às cidades, né? Sim. Então é uma realidade mesmo, né? E é esse o contexto do filme, da história do filme. Eles são uma família afetada pelo empobrecimento, pela decadência afetiva até, né? O avô, né, que era o marido da personagem da Glenn Close, ele bebia, tinha violência familiar. Então a história mostra
a história dele mostra esse perfil que não era raro, até pelos comentários que se tem no filme sobre os vizinhos e tudo mais. Essa violência familiar não era algo raro, o uso de drogas e de álcool era algo muito comum, Sim. que é o que vai flagelar, em grande medida, a família. O avô já era alcoólatra e a mãe do JD era usuária de drogas, de muitos tipos de drogas. Ela, por ser enfermeira, provavelmente pegava no hospital. Sim. E aí ela vai numa escalada do uso de drogas. E aí ele vai mostrando, já numa fase da infância dele, que ele já é um pré-adolescente, e aquilo é muito desestruturador, né, para ele, causa um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande. A gente tem várias cenas, assim, que o menino é excelente como ator, né, porque o rostinho Sim. de estudo, ela tem a mãe, né, por conta desse uso alternado, você nunca sabe quando ela está drogada ou não. No filme eles querem um pouco mostrar isso, às vezes a gente não sabe, ela tem É uma personalidade muito instável e você não sabe se é só a droga, né? Acho que o momento era dela, aí entrou a droga e aí depois você fica em dúvida se é a droga ou se é ela mesma. Então a coisa fica meio que misturada ali, né? Ou se ela tem algum espectro desses de alternância, né? de excesso de efusividade e tudo mais. Tem momento em que ela parte para a violência com a criança. Então isso também é muito interessante para a gente que assiste o filme, a gente vê como a sociedade americana, por mais empobrecida, por mais simples que as pessoas sejam, elas assimilaram muito essa questão dos direitos, né, aquela senhora vizinha protege ele sem pensar, ela protege ele, chama a polícia porque a mãe está ameaçando bater, naquela coisa, é a mãe. E o policial também, né? Naquela hora que o menino fala, olha, você pode, sinta seguro, né? Mas aí já tem toda uma pressão emocional, tipo, vou denunciar minha mãe, eu sou menor de idade, então é uma situação muito delicada ali, por conta do momento, né? Talvez se ele não tivesse ali com a família, talvez fosse mais fácil ele fazer essa denúncia, mas, tipo, ali em frente, num desse, tipo, vai, não vai, é realmente uma coisa muito, né, você entra num dilema mesmo, né? A família pressionou ele de forma muito sutil, sofrendo também, você via o sofrimento nos pais, da mãe dele, né, nos avós, mas teve uma pressão. Mas é interessante nesse filme, como a gente vê, os costumes são muito claros. Assim, é um filme que mostra um momento histórico e social de um país, e isso está muito claro. Né? Ele é um filme marcado pelo momento, pela história daquele país, em todos os sentidos, inclusive com relação a esses avanços que são positivos, né? De uma polícia preparada, que sabe o que dizer, como dizer, que dá suporte para o cidadão, né? A gente sabe que tem polícia assassina lá também, gente. Não é que não. Mas não, e outra coisa com relação à política social, né? Fora a polícia, essa questão da política social, ela é praticamente ausente, porque numa cena em que a avó recebe alimentos, até onde eu sei, ela não é uma entidade pública, é uma entidade privada, né? A questão da saúde, a gente sabe que, né, ou você tem seguro ou você não é tratado ali. Então, a questão desse Estado que dá uma assistência mínima, né, é também uma coisa bem importante para a dinâmica familiar, né? E ainda mais uma família que está ali muito disfuncional pela questão da violência, pela questão das drogas que entra, pela questão da subsistência mesmo, né? Porque eles vivem ali uma série de dificuldades, apesar do JD entrar em Yale, né? A família ainda está toda... ele está cheio de dificuldades financeiras e a família mais ainda, né? Então, essa questão da subsistência sem uma assistência de Estado contribui bastante, né? Sim. Eu não vou entrar no perfil dos personagens, eu vou só dar esse contexto da história, né? Sim. Bom, então, na história a gente vê a dificuldade financeira da família, a gente vê a importância do papel da avó, principalmente, né? Que é quem, no momento em que
ele está adolescente e com aquele tipo de comportamento que é muito comum em adolescente, da transgressão, da negação dos valores. Imagina, uma família muito disfuncional, era muito fácil ele ir para um caminho de erros sucessivos, né? E nessa hora a avó faz aquele papel que ela talvez não tenha feito com a filha, né? De chegar assim, de voadora nele, né? Ela dá uma voadora e bota ele na parede, assim, ó, ou é isso ou não quero mais saber, né? E enquadra ele e aquele momento daquela fala dela é fundamental para ele pegar aquela oportunidade, né? O cavalo encilhado, né? Ele pega a oportunidade e aí, mais uma vez, o filme também tem uma riqueza assim, de síntese, mostra ele trabalhando e os meninos, os adolescentes pegando bebida e bebendo, e ele, enquanto ele está trabalhando ali, né? No caixa, carregando e tal. Então, isso é a riqueza do filme, né? Para mostrar uma história em poucos minutos, né? Uma história de uma vida. Tudo bem que ele é jovem ainda, mas é uma história, né? Que seria uma série, se não fosse tão sintético. E mostra ainda ele tendo entrado numa das melhores universidades do mundo, né? Ainda assim, a dificuldade dele em conseguir pagar esse curso, né? Então, e aí pagar o curso, conseguir um estágio, participar daquele meio, né? Porque tem a coisa do jantar, né? Tipo, como é que eu me porto aqui? Porque ele vem de um meio social completamente diferente. E de repente ele está num ambiente classe A e ele tem que se portar como tal, porque é isso. Ou ele mostra que ele está ali adequado, ou ele está fora, digamos talvez assim. não consiga, né? Nem o estágio. E isso também mostra que a universidade não é para todo mundo lá, né? Exatamente. Muitas cidades não é para todo mundo. Tem uma elite que está na universidade. E finalmente, a crise que abre o filme, que é mais uma experiência com drogas da mãe, que mexe com a família toda. E ali tem muitas lições, né, interessantes nessa crise, que é a grandeza da irmã dele, que libera ele para ele voltar para a entrevista, o apoio da companheira dele, que é hoje a esposa, e a própria provavelmente não foi assim, né? O filme ele traz uma reflexão que talvez não tenha sido daquele jeito, mas a própria capacidade dele de olhar para o passado e trazer alguma lição disso e dizer não vou abrir mão agora, fulana vem ficar, a irmã vem ficar com você e você vai ficar bem e eu vou voltar para minha entrevista. Então, mostra, eu acho que mostra assim, não é fácil a vida para muita gente naquele país, não ficou fácil, e isso também, aí a gente está falando do filme, isso não está no filme porque veio depois. Isso também explica muito o percurso que ele fez depois, né? Exatamente. Esse percurso político, né, da revolta, essa coisa que é canalizada para essa verve que ele apresenta hoje. Mas isso não tem nada a ver com o filme e a gente não vai apreciar isso porque a gente vai lidar com o filme recortado, os personagens como eles se aparecem no filme. Alguém quer acrescentar alguma coisa especificamente do enredo que tenha passado? Virgínia, Camila? Bom, basicamente vocês já deram uma bela de uma introdução, né? Todos esses pontos eu observei. Assim, eu assisti 2 vezes, né? Esse filme. A primeira, um olhar neutro, até que depois veio a sugestão da gente assistir esse filme. Eu achei muito bárbaro. E segundo, foi essa semana, né? E aí, quando você assiste novamente, você vê nuances que da primeira vez você acaba não percebendo, né? Sim. Me chamou a atenção esse fato que na primeira vez que eu assisti, além de drogada, pelo comportamento, né, muito 880 da mãe, eu até achei que ela tinha algum traço de borderline, assim. Eu falei, nossa, a mulher totalmente fora da curva, né? Mas na verdade o problema dela é a droga, né? A droga deixa a pessoa totalmente alterada, né? Quando no caso dela provavelmente devia usar cocaína, drogas psiquiátricas, né? Metafetamina, essas coisas que é muito fácil acesso lá nos Estados Unidos, né? E tem uma
uma outra coisa assim que me chama muita atenção é uma conversa que o Vence tem com a avó, falando do perfil, né, do vovô, né? Então e aí o menino fala para ela assim, então o vovô era não é coelho, como que é? O Exterminador Mal. Isso, que eles estavam falando do Exterminador, verdade. E aí você começa a entender, né? Depois a irmã dele, quando já adulto, fala, né? Que a dificuldade da mãe foi ver, né, o lar desestruturado dos pais, né? E vendo o pai alcoólatra, a mãe tomando medidas muito drásticas para tentar pôr aquele homem numa certa linha que não tinha como. E aí dava muita briga e ela e a tia ficavam assistindo e aparando literalmente o fogo. Até que mostra, né, a cena lá da mãe dela tacando fogo no pai e ela e a irmã apagando o fogo do corpo do pai, né? Acho que isso gera traumas assim irreversíveis numa mente de uma criança que fica o tempo todo em luta e fuga, né? Eu já estou entrando assim nessa análise mais um pouquinho mais profunda. Sim. E aí é interessante porque a mãe fala que a Beverly, que é a mãe, né, do Vence, ela fala, você é muito parecida com seu pai. E aí o pai protegia ela. Na verdade, a mãe também nunca se impôs, porque ela vivia ocupada nas brigas com o marido lá, né? Porque ele era alcoólatra. E aquelas duas crianças nunca foram vistas, nunca foram cuidadas, né? Uhum. E aí, o que acontece? A mãe, né, que é a avó, que é o papel da Glenn Close, quando vê a filha mais velha tendo 2 filhos que eram mal cuidados, ainda que a filha mais velha, ela tá como um personagem meio secundário, mas também devia ser uma pessoa com alterações, né? Você vê que ela tentava fugir com os namorados, ela ficava fora muito tempo, e o menino ficou sozinho, né? Até que a avó foi lá, ela resgatou ele 2 vezes, né? Do lado obscuro, né? Que ele estava indo, porque ele estava vivendo naquele meio tóxico, que o que ele podia fazer era replicar. Se ela não tivesse, e ele tinha pedido para ela, olha, quero morar com você, vovó, porque ele também estava cansado da instabilidade da mãe. Sim. Né? E ele via que a mãe era muito instável e ele não queria aquilo. Que criança quer um lar instável, né, gente, para viver, já que ele se sentia feliz naquele lar que ele chamava no meio das montanhas lá, né? Ele fala nisso sobre no filme. Então, aí ela fala que não, porque ela acharia que estaria passando por cima da mãe. E aí, quando viu que a mãe estava sendo incapaz, ela, de uma certa forma, resgatou o menino, mas também para reaver a própria culpa que ela tinha. Eu acho que ela tinha um sentimento de culpa em relação à filha ser tão desajuizada. Assim. Eu tive uma percepção do jeito do olhar que ela teve quando a menina, elas discutem, a Amy entra no carro, que é a Beverly, né, a mãe, e a avó pega, anda, olha para trás, vê ela chorando e ela fica... Aí me dá aquela sensação de culpa, tipo, ai, o que eu fiz, entendeu? Então, o Vence, ele pegou a lição da avó, né? Então, teoricamente, ela foi não só avó, mas foi mãe e pai ali para puxar a orelha dele de uma forma brusca para a realidade que ele precisava ser alguém. E é engraçado que ele usava o escudo, que ele fala muitas vezes, a minha mãe foi a menina mais inteligente do ensino médio, o que adiantou? Ele já estava tendo uma percepção derrotada da vida, não adiantava só ser inteligente. Mas aí a avó falou assim, não adianta você ser inteligente se você não fizer nada, porque você vai ser só mais um. E ela fala de uma outra maneira, mas isso choca ele. Então, eu acho que esses 2 resgates da avó aí, porque isso também estava fortalecendo a própria avó, mediante em toda a situação familiar que ela estava inserida. E aí ver o menino, né, no leito de morte já com farda,
tipo assim, é uma honraria, né, para eles o trabalho militar, né? Os americanos honram muito. Para ela foi missão cumprida, que foi a partida dela. E ele também, né, foi e conseguiu aí a vaga nessa sonhada faculdade e entrar em todo esse caminho. Mas é interessante, né, porque o filme também mostra toda aquela situação política, né, pessoas na rua, o lugar onde eles moravam já era um lugar marginalizado, porque não tinha emprego, as pessoas viviam na rua, tinha roubo, usava drogas, dava para você ver, assim, quando ele andava de carro, né, quando ele estava voltando, a cidade bem caótica. Então, assim, são essas observações que eu tenho, né, sobre o adendo aí de tudo que vocês já trouxeram anteriormente. Eu acho que sobre essa questão da avó, eu só queria acrescentar uma coisa. Antes de passar a palavra para você, Virgínia, assim, é impressionante esse laço dele com a avó, né? Que eu acho que supera um pouco essa questão da avó ser uma mãe substituta, né? Eu acho que ele só conseguiu escutar esse chamado, digamos assim, de, né, mude a sua conduta porque senão você vai ser um perdido, porque era um outro local de afeto, né? Isso para ele, e assim, olhando esse ponto de vista de uma briga, né, que teve, ele vira e fala, né, você foi uma péssima mãe, você também. Então, acho que se ele também não tivesse dito aquilo para ela também não poderia revisar, digamos assim, né, tipo, o que eu fiz com a minha filha, né? E aí ela pode devolver isso para ele de volta e falar, tipo, não, cara, você precisa rever sua conduta aí, porque senão vai chegar num ponto de não retorno, né? Virgínia, desculpa, pode pegar a palavra agora. Tranquilo. Eu também achei que a avó faz mais pelo neto, porque ela tem muita culpa, né? Quando ela foge, né? Que ela se vê grávida, que ela foge, e depois ela cria a filha, e se a filha saiu uma drogada, o avô, o pai sempre protegia, né? Tanto que quando ele morre, todo mundo diz, tá vendo? Agora perdeu a proteção. Sim. Isso fica bem claro. Isso fica bem claro. Então, eu acho que ela transfere um pouco aquilo que ela não fez para a filha, de fazer para o neto, de salvar alguém, já que agora ela tinha uma capacidade de estar observando que ela não fez, talvez até porque ela era muito jovem, né? Muito criança quando ela foi mãe. Então, para ela, acho que ela nem sabia onde era o lugar de mãe e de filha. Ela era muito jovem, né? Eu até olhei assim esse filme como fazendo uma constelação ia ser deslumbrante. Opa! Né? Nossa Senhora! Né? Eu fiquei vendo assim, falei, nossa, aqui está a Carla fazendo uma constelação e botando todo mundo no lugar. Mas eu acho que tem isso. Então, a avó carrega muita culpa, ela tenta empurrar para que o neto não fique no mesmo emaranhado da mãe, né? Que a mãe acaba não sendo ninguém, né? E ele resolve, quando ele resolve realmente voltar para a entrevista dele e tudo mais, eu achei assim muito forte, mas muito bonito da parte dele. Ou seja, eu preciso mudar o rumo da família, eu preciso mudar meu rumo. Eu não posso continuar no mesmo lema, no mesmo emaranhado, né? Só um culpando o outro. Está na hora de se mexer. E achei muito lindo ele tendo essa coragem, porque precisa de muita coragem. Sim. É verdade, essa cena me chamou muita atenção, né? Porque a mim também. Ele vê a mãe várias vezes esticando a mão e falava, fica comigo. E ele pega na mão da mãe, mas olhando para frente, não olhando diretamente para ela. Depois ele pensa e olha para ela. A fala dele para mim foi chocante. Mãe, eu vou ter que ir para minha entrevista. Eu não estou aqui salvando ninguém. Ou seja, ele devolveu a responsabilidade da vida da mãe para ela, que ela estava jogando em cima dele.
E ao Então, mesmo isso tempo aí. não negou o afeto, né? Porque, tipo, não não, foi uma recusa, né? Ele pegou não, na mão, mas é isso, tipo, mãe, agora eu só posso pegar na sua mão. Eu preciso seguir com a minha vida. exatamente. É, E foi foi aí muito que. forte essa cena para mim. Eu acho que É, as cenas que mais me chamaram a atenção foi essa. Ele colocou ela no lugar, até não querendo cortar a fala da Virgínia, só o não, tá adendo. perfeito. Assim, tem essa fala, né, de se a gente for pensar numa constelação, ele estava devolvendo o poder da mãe para ela. É, eu percebi que assim ela saía da linha totalmente. Alguém comentou falando que eu acho que até foi a avó, que o marido se sentia inferior. E a filha tinha esse mesmo hábito. Você vê que quando ele está pagando, ela sai repentino, falando que não precisava da esmola dele. Ela se sentia tão inferior que ela se tornava agressiva e ela batia nas pessoas, batida no sentido falas, verborrágica, para reaver essa insegurança dela de baixa autoestima, né? De se Sim. sentir inferior, que ela não precisava de ninguém, que era o mesmo caminho que ela seguia do pai, né? Engraçado que eles não trazem a tia na história, né? Porque eram duas irmãs, É, né? é Eles não verdade. trouxeram a tia na história, porque a gente vê que a gente não sabe quem é a mais velha ali, né? Sim. E é engraçado você ter falado disso, porque essa relação da Amy com a irmã é quase a mesma do JD com a irmã dele, né? Então, são dois, mas um fica em primeiro plano e o outro fica, digamos assim, num bastidor, né? Então, você tem um ponto de vista ali né, no caso, são 3 gerações, mas um é eleito, digamos assim, como destaque, e é dele que a gente vai saber mais ou menos o que acontece, e os outros ficam ali de pano de fundo. E aí eu Exato. queria aproveitar para depois devolver a palavra para a Virginia, que eu sei que ela ainda não acabou, e que eu acho que é Não, importante, tá principalmente ótimo. ela ter falado da questão da constelação, como o masculino, fora o JD, está ausente ali, né? O avô apagado, né? Por mais que tenha essa conduta violenta, mas é só isso que a gente sabe dele, então a gente não consegue ter uma atitude, digamos assim, mais empática com ele, né? Da forma como a história é apresentada. O pai do JD não aparece, o que aparece assim. Tentativa de relacionamento posterior da mãe dele com outra pessoa, que daí vai e mora junto. Aí tem uma outra figura masculina, mas essa figura masculina de origem, né? Tanto da mãe quanto do filho fica ali, digamos assim, você não sabe muito, não tem, a não ser o JD, né? O JD, a gente está vendo aquele homem ali se construindo, mas as figuras anteriores ali, elas não têm força nenhuma praticamente. Nenhuma. Não, mas está perfeito. Acho que não tem mais muito a acrescentar. Eu só comentaria assim que o avô acho que também protegia a filha, porque ele também tinha amargura no peito de ter fugido, de ter achado que ia ser deslumbrante, não foi. E aí passa para a filha a droga e ele também, o pessoal fica na bebida, na droga, uma fuga, né? Não tem um Com ponto de certeza. apoio de familiar. Isso é assim muito notório, né? E um vai passando para o outro. Então, quando ele reage dizendo fica com você, eu acho isso muito forte. E estava na hora de alguém dizer para ela, acorda, Uhum. né? Acorda, vá para a vida, assim como a irmã dele fez. É. Né? Vai cuidar, pode ser complicado, mas vai cuidar um pouquinho. E ela, acho que para chamar atenção, quando ela dava as overdoses nela, eu acho que era mais para chamar atenção, uma carência, desespero, porque se sentia sozinha e sabia que se tivesse uma coisa extraordinária, que era o excesso da droga, alguém iria socorrê-la. Isso ficou bem claro, essa coisa de ela não ter essa potência de se bancar, digamos assim, né?
Porque até no filme a mãe confronta, tipo, quando é que você vai assumir a responsabilidade? E numa certa altura do filme ela também se queixa de que ela sempre foi mãe, né? De que ela não tinha lugar para a vida dela, para ela mesma, a não ser dela cuidando dos filhos, né? Então ela tem muito desse ressentimento, assim, de como ela equaliza esse espaço interno, né? Entre cuidar das demandas dela e cuidar das demandas dos filhos também, né? E aí ela reage de forma bastante errática, né? Bastante instável. Com certeza. Ali um vetiver para a família inteira. Vetiver e goiaba foi o que me veio assim em primeiro lugar. Tipo, vetiver primeiro para nutrir, porque todo mundo assim tem algum grau de carência ali, né? Nossa, aí botava gerânio. E a goiaba para dar uma estruturada realmente, né? Para cada um ali criar suas próprias raízes e ir buscando a sua própria nutrição também. Com certeza. É duro ali. Não se preste para, vão deixar para lá, né? Já foi, vão ficar firmão aqui, daqui para frente é diferente, né? Sim, sim. Então me veio muito, a aromaterapia ela me veio muito isso, assim, mais do que para cada pessoa, né, que a gente já vai passar por comentário das personalidades mais importantes e o que fazer por elas, mas as soluções de aromaterapia que me vieram em primeiro lugar foi para esse coletivo, porque é um coletivo bastante desestruturado e que afeta cada um. Cada uma das pessoas tem um impacto diferente por conta desse coletivo que está ali formado. Ah, sim. Para o coletivo eu colocaria o vetiver, vou pôr a goiaba que você colocou, mas eu coloquei o tomilho e a laranja doce aí para todo mundo ter um pouco melhor humor, né? Sim, concordo com o seu spray, endosso. E você falou do cipreste também, Virgínia. Sim. Ah, sim, precisa. Nossa, vamos deixar para trás. Para saber finalizar essas coisas, né? Porque no fundo eu acho que tanto que o próprio filme fica, né? Ele vê uma situação, ele se recorda da mãe esticando a mão, a mãe ruim. Dali a pouco ele vê em outra situação. Eu até escrevia as situações, né? Então ele fica entre o adulto e a criança com aquelas memórias horríveis, né? A mãe largada, um sai daqui, o outro sai de lá, quer dizer, o ponto de apoio que ele tinha era o vô e a avó. Quando ele perde os dois, ele tem que procurar alguma coisa para se firmar, né? E não podia ser na mãe, ele ainda tem que ser um pouco pai dessa mãe. E isso é muito pesado para ele, né? Ainda falando sobre a coletividade, né? Todos esses óleos que vocês falaram, vetiver, cipreste, os cítricos também me vieram forte no sentido coletivo da família, né? E eu queria colocar aqui uma planta que talvez, eu não sei se todos tiveram acesso a ela, mas eu tive uma resina, eu gosto bastante, e é o gálbano. E o gálbano, ele trabalha, é uma resina, né? Que ele trabalha coletividade, transmutação de pensamentos ruins, intrusos, e como a própria estrutura da planta, ela é uma apiácea, né, que forma um guarda-chuva, né, e ela acolhe, né, esse coletivo, as feridas, né, transmutando inconscientemente essas ações, né, cicatrizando de uma forma profunda, assim. E é um óleo que poucas pessoas usam e usam mais para essas questões traumáticas mesmo, né? Para liberação de traumas inconscientes e até transgeracionais, né? Pensando na estrutura da assinatura botânica da planta, né? Vem de um caule, abre como um guarda-chuva, né? As flores, né? Então, eu penso nessa coisa coletiva. Também daria certo outros óleos, como a cenoura, a própria copaíba, né?
Para Eu trabalhar também pensei em Copaíba. A Porque Copaíba é tudo ali também. muito duro, muito, sabe? Então, Tudo muito casca, né? Casca, exatamente. Copaíba também entraria aí nessa situação da dificuldade, né? Tudo muito difícil. Eu queria endossar o Galvão. Deixa eu até pegar aqui uma anotação que eu fiz. Eu coloquei ele num spray de luto recentemente. Por que que eu botei no spray? Pela coisa da ansiedade, do estado de presença, pela redução de angústia, redução de medo, né, que ele proporciona, e a estabilidade emocional. Então, quando você falou, eu fui olhar aqui o que eu descrevi para a pessoa no spray, né, por que que eu estava indicando o Galvão. Eu escolhi essas virtudes dele para o momento de luto. Não é luto, mas tudo isso serve aí. Se você trouxe, eu nem estava lembrando dele, Camila, mas achei bom também. Eu vou só narrar aqui para vocês algumas coisas que vocês falaram que eu achei importantes, tá? Da avó, todo mundo viu culpa nela, né? Do JD, vocês falaram que ele não tinha referências masculinas, mas ele constrói alguma. Sim. Alguma referência ele tirou de algum lugar, não se sabe de onde, né? Porque isso não é o centro do filme. Mas, assim, ele soube. Pode ter sido um professor, pode ter sido o próprio avô, pode ter sido alguém. Alguma referência masculina ele foi buscar e trouxe para se construir, porque, enfim, né? Beverly, a gente falou dela ter suscitar, assim, especulações sobre algum tipo de transtorno, né? Camila chegou a falar em borderline. Se alguém vir esse vídeo depois, nós não estamos dando diagnóstico, gente. Traço. É muito complicado. A gente só vê assim, que isso poderia suscitar ela ser alguém com algum tipo de transtorno, de algum espectro, que poderia ser talvez um borderline, talvez um bipolar, talvez. Não sabemos. Mas é tão sério a manifestação dela que até suscita esse tipo de pensamento. Muita carência, frustração. Aqui foi o que coloquei, infantilidade. Ela não tem um adulto bem construído, não tem adulto mesmo, né? Ela é extremamente infantil, até naquele momento em que ela fala, eu sou mãe o tempo todo. Você quer falar mais adolescente que essa, né? Ela não conseguiu sair desse momento de egocentrismo, né? Do adolescente, criança e tal, para saber que ela é mãe e tem que assumir um papel que sim, de doação, de cuidado, de zelar do outro, que esse é o papel de mãe mesmo. Ela não conseguiu nem se ver nisso, ela acha que ela fez muito. O avô, vocês falaram de uma amargura, frustração e o alcoolismo como fuga. E eu fiquei só nesses. Se a gente vai agora começar a falar mais detalhado dos personagens, eu sugiro a gente começar pelo JD, porque ele fala em primeira pessoa, né? E aí depois a gente vai falando da mãe, da avó e do avô, se a gente chegar até eles. Mas eu acho que os três que são muito importantes é ele, a mãe e a avó. Que aí Para mim são os três mesmo. O avô está ali muito apagado. Vai ao encontro do que o Rô falou, que o avô é apagado e não tem um homem de referência na história. Né? Em algum lugar teve, está oculto nessa história. Mas na história não tem um masculino de referência. Certo? Quem quer começar? Vamos começar com a mãe, né? Já que ela fez Eu sugeri começar pelo JD, que é ele que fala em primeira pessoa. Ele é o centro da história. Eu acho que a gente deveria começar pela mais velha. Sabe por quê? Porque é isso. Tem uma coisa assim que eu acho que fica claro com a cena final, de uma repetição de padrão, né? Então é um padrão que vem aí. Ela foi o início do fio da meada, né?
Não estou dizendo que ela foi causa, mas assim, né? Você percebe que, né, a mãe tem um pouco da avó, do avô, e aí o filho também está ali absorvido nessa história, então não sei. Talvez começar pela avó fosse um pouco mais fácil. Pode ser. Comece, vamos, comece, vai. Bom, eu acho que assim, você falou da questão da culpa, o primeiro olho é o Pinheiro Silvestre, né? Essa coisa dessa dissolução, né? Dessas feridas aí, né? Dessa história, digamos assim, dessa fuga que ela teve que empreender, esse desamparo que ela teve na família de origem dela, né? Porque com 13 anos já ser escorraçada e ter que começar a estruturar a vida de uma família, né? Num outro lugar, sem apoio da família de origem, realmente é uma carga bastante pesada, né? Aí eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu acho que não precisa ser uma fala assim exclusiva. E é como eu falei, assim, eu assisti o filme ontem, alguns olhos vieram, né? Agora, conforme a gente está falando, tá, digamos assim, né, acho que está vindo com mais força, digamos assim, né? Mas eu acho que é isso, né? Tem uma coisa de uma certa rigidez, talvez, que ela teve que construir por conta desse desamparo que ela teve, né? De uma carga de responsabilidade muito grande que ela precisou assumir muito cedo, né? E ela também teve os descompassos dela, né? Que impactaram na filha. Eu acho assim, já que eu fico eu tento imaginar o personagem como se fosse o antes, né? Que nem a gente falou, ela saiu de casa, teve desamparo e a própria inexperiência, né? Porque ela teve filho muito cedo, construiu uma família muito cedo, e aí vieram os problemas, talvez a inexperiência de alguém mais velho ali tá falando, olha aqui, ó, tem que prestar atenção, e ela não teve isso. E me vem assim que tudo também como eu posso dizer, não é uma frieza, a pessoa é um escudo, né? Ela construiu uma defesa mesmo, né? Ela criou um distanciamento, sim, sabe? Então eu partiria, né, de um ponto de vista assim dessa rigidez, desse distanciamento, dessa frieza. Me vem assim, a gente conversando aqui, me vem um olho que para trazer esse resgate e presença emocional e física, né? Eu tenho uma experiência com essa planta, que é uma flor, né? E pessoas rígidas precisam de flores, né? Para dar uma abertura sentimental, né? Uhum. Para fazer extravasar sentimentos e desabrochar, né? Coisas. Me vem muito jasmim para quebrar essa rigidez, esse distanciamento emocional que ela teve por causa da própria desestruturação, né? Ter começado essa família e estar em estado de desamparo. É uma vida escura, né? Que ela viveu. E esse óleo, ele tira a gente da escuridão, né? Mesmo sendo uma planta que nasce na escuridão, ela traz muita luminosidade para as nossas emoções. Me vem jasmim, particularmente, se eu fosse particularmente atendê-la, vendo sobre essa ótica, né? Eu colocaria um jasmim aí, e vem muito forte também as coníferas, pinheiro, os espruces, né? Gosto bastante, até os abetos, para quebrar essas couraças, esses sentimentos de culpa, de arrependimento, remorso, qualquer coisa que venha sobre as questões estruturais, né? Porque também esses olhos também trabalham em pessoas rígidas, né? Muito, muito lindamente. E fora que as coníferas são as
são as árvores mais antigas, né? E pegaram um meio muito mais adverso do que o das angiospermas, né? E o que eu acho também que quando ela está ali no carro fugindo junto com o namorado, parece que ela tem uma força incrível. E depois aquilo parece que some, né? Sim. Porque ela tem que enfrentar, acho que ela fugiu à imaginação o que ela poderia passar, né? Porque a princípio é fácil fugir, muda de cidade, está tudo bem, começa a vida nova. Mas ela não viu os obstáculos. Então, eu acho que aí precisava do tomilho para ela, porque ela dá uma desmoronada. Sim. Né? Pela própria educação que a filha tem, que ela vai deixando de lado. E ela você vê que quando ela cuida do neto, ela tem noção que ela deixou a filha de lado e que ela precisava, tanto que quem dá maior força para ele, o neto, é ela. Por conta de, talvez, de não repetir a história. Sai dessa, né? Como se ela dissesse. Sai disso, lute, não fica só olhando o passado. Então, eu acho isso também muito forte, porque eu acho que ela sonhou, né? Ai, amor eterno, vão fugir, tá tudo bom, maravilha. Só fonte de florzinha, e não é bem assim, né? Bom, para quem tem 13 anos, foi o que ela conseguiu enxergar na fuga também, sim, né? Sim, estava ótimo. Porque ela via, no amor ela via toda a fortaleza, mas depois ela viu que não era bem assim, né? Que só o amor não bastava, né? Eu achei bom você trazer esse momento do filme, porque eu estava pensando nisso, né? Que ela tem um momento de luminosidade ali no começo, de leveza, aquela fuga é bem juventude, né? Isso. Vai nos deter, é tudo, né? E aí ela, um personagem, até o andar dela, sensacional, né, Glenn? É verdade. É pesado, né? Aquela camiseta, né, folgadona, porque ela deve estar pesada, então ela usa umas roupas confortáveis. Eu pensei nessa coisa desse peso, desse feminino morto ali, eu pensei no Gerânio. Eu falei logo no começo, o Gerânio. Com certeza, porque o que falta nela é afeto, é aconchego. Porque ninguém dá aconchego. É uma coisa muito natural que a gente vê nas famílias antigas bom, eu sou descendente de bem-vindos italianada, e eles são durões, porque não aprenderam o que era um mimo, o que era um carinho, o que é esse aconchego, né? Então, falta muito Gerânio aí, Ângela. Vou ler aqui tudo que a gente falou. A gente falou na culpa, na rigidez, na perda de luz, né? Na tristeza, amargura e nessa coisa desse feminino, né? Do aconchego. Então, ficaram abetos, espruces, pinheiro silvestre, nesse campo da culpa. Camila sugeriu para a rigidez o jasmim, para trazer essa luminosidade, né? E Virgínia falou do tomilho e do gerânio, que aí o tomilho vem anterior a essa coisa do feminino, né? Foi para aquela situação da decorrência da história, né? Da perda de poder, de coragem, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer, né, Virgínia? Sim, porque todos eles que você vê, tanto a avó amolece, a filha amolece, e o filho está entre amolecer e criar força. Exatamente. Né? Só lá no final que ele vai dizer para ela, então, olha, com licença, eu tenho uma reunião, é a minha vida. Senão ele ia continuar no mesmo emaranho. No mesmo novelinho de lã ali que roda e está sempre no mesmo lugar. Mais alguma coisa aí para a avó? Eu esgotei aqui. Eu acho que está ótimo. Eu achei legal também. Porque a gente está pensando ficticiamente, seria um primeiro momento, né? Uma intervenção inicial seria isso, né? E aí depois a gente veria outras estratégias à medida que esse ser fosse se transformar. A gente não tenha outro cenário que não aquele. Então, está muito bom. Próximo. Vamos para Beverly, então.
Bom, para Beverly, assim, tipo, para mim a base é a bergamota, porque ela é a mais pura, é o mais puro caldo de frustração ali, de realmente, assim, ela ter desejos, ter expectativas, mas não ter força para lutar e ainda responsabilizar todo mundo que está em volta pelos fracassos que ela está tendo, né? Então, para ela não ter essa força, até por conta também da infância conturbada que ela teve, né? Não é que isso não acontece por nada, né? É que realmente ela já veio de um ambiente assim bem desestruturado, muito inseguro, e ela não consegue ter dentro de si, né? Principalmente depois que o pai dela morre, né? Ela não consegue mais ter esse, digamos assim, esse fio de força que, digamos assim, que o JD ainda vai desenvolver e vai pegar para ele, né? Eu pensei a mesma coisa, viu, Rô? Eu vejo a Bergamota muito assim, desde cara, com essa coisa da frustração, porque ela tem várias falas que você sente a frustração nas palavras. Uhum. E esse é um óleo muito interessante para irritabilidade, para essa questão da autoestima ferida, dos vícios, né? Porque ele também é interessante para pessoas com questões de vícios. E essa que nem nós falamos inicialmente, né, que todo o coletivo da família merecia o vetiver. Eu também acho que ela merece também um vetiver por causa dessa desestruturação, essa devastação da vida dela. E ela tem ali uma coisa de nutrição ali muito evidente, né? Sim, muito. É uma coisa assim de concorrência com os filhos, né? Aí no relacionamento ela tem esse lugar assim que ela precisa ser, digamos assim, paparicada, né? A coisa dos insucessos que ela tem, ela fica sempre esperando as pessoas passarem a mão na cabeça, porque tudo bem, né? Porque você veio desse lugar. Porque eu acho que ela acostumou, né? O próprio filho fala, né? Que o avô tampava todos os buracos dela. Sim. Né? Então ela acostumou que alguém resolve para mim. Uhum. Como ela veio também de um lar muito traumático aí, tem uma criança muito ferida, eu também entraria com as camomilas aí, flores brancas, principalmente. Flores brancas, aí eu falo, pode encaixar bem uma rosa branca, um neroli, uma coisa assim, bem... Até o ylang, acho que encaixaria aqui, por esse ímpeto 880 que ela tinha, né? O giro da irritabilidade e da agressividade vai muito alto, então eu encaixaria aí também até um ylang-ylang aqui nesse perfil. Eu acho que das flores, eu acho que o ylang é o que mais, digamos assim, são os dois de base, né? Porque ela tem a questão desse desequilíbrio, desse desbalanço, né? Cada vez que as coisas estão errado. E isso vai afetando profundamente os relacionamentos que ela tem, né? Com a família e com ela mesma. Exatamente. Não caberia também um pouquinho do patchouli, um pouquinho de autoestima, porque ela não tem nada, né? Sim. Ela não tem nada de autoestima, né? Porque quando ela vem em aperto, ela entra na droga. E sair fora da caixa, né? Porque ela se encaixou num padrão e dele não conseguiu sair. Mari? Eu não tenho acréscimo, porque eu tinha colocado vetiver e camomila e a bergamota, que Rô tinha falado no início. Então, não tinha nada a acrescentar. Gostei da sugestão do patchouli, do neroli, do ylang. Achei muito boas. Não tenho nada para acrescentar, não. Alguém pensaria na erva da graça? Seria muito bom. Eu não conheço. Pela desesperança, né? Tá. Porque tem uma fala dela que ela diz assim,
eu fui a melhor aluna, não sei o quê, mas eu não tinha ninguém para me fortalecer para ir para a faculdade e não sei o quê. Ela tem uma fala assim, né? Eu acho que a Erva da Graça também ia ser interessante. E que casa muito com o momento, né, do J.D. quando ele tem a questão da prova que ele tira D, e aí não pode mostrar a prova para ninguém. E aí depois, quando ele consegue se recuperar, né, quando ele tem toda aquela coisa, ele tira um A e aí ele percebe, né, o orgulho da avó, né, vendo o resultado. É bem bonitinha aquela cena, porque é isso que nós falamos dela, da avó anteriormente, a dureza, né, dela, ela não manifesta muito, mas ela está profundamente feliz, ela senta sozinha para curtir aquele momento, né, bonitinho demais aquela cena. Então, isso que a gente falou anteriormente está bem assertivo mesmo. Então, a gente ficou com bergamota, vetiver, as flores brancas, camomila, nero, lilang, erva da graça e o patchouli. Eu gostei. Beleza. Eu também. Agora o JD. J.D. No JD a gente falou... Assim, posso fazer uma pergunta antes, até para eu poder pensar? Qual que vocês acham que seria a maior ferida do J.D.? Porque é engraçado, porque para mim fica mais evidente as feridas da avó e da mãe. A dele eu não consigo formar muito, assim, eu vejo um dilema, mas eu não vejo propriamente assim, tipo, tá, assim, se eu fosse traçar uma marca da história dele, qual que seria? Não seria, assim, ninguém dando valor a ele, porque a mãe espera, por isso que eu coloquei o patchouli, a mãe Sim. espera sempre que alguém empurre ela. Quer dizer, a própria autoestima me faz ir para frente. Exatamente. Né? Eu me amo, eu me gosto, eu me arrumo. Quando você se arruma para o outro te ver, você vai ficar decepcionado. Quando você se arruma para você mesma, estar bem é uma coisa. E eu acho que nele faltava um pouco isso. E ele descobre um pouco que ele tem que cuidar dele no momento que a irmã chama e que pede, pelo amor de Deus, para ele ir, que a mãe está no hospital e que tinha que arrumar um lugar para a mãe. Sim. Eu acho que ele descobre ali que ninguém sabe fazer nada, todo mundo precisa empurrar o outro. Que eu acho que é Sim. por isso que ele toma essa decisão. Não, chegou o meu momento, eu não vou perder essa reunião. Ao mesmo tempo, eu vejo ele um perfil de uma criança que, como estava todo mundo muito atarefado com alguma coisa e ele foi deixado de lado, ele aprendeu a ser independente. Sim. Tem uma vida infantil em volta disso daí, que a criança se vê assim, não vou atrapalhar meu pai e minha mãe, vou me virar sozinho. Isso, mas quando ele apanha, ele precisa de alguém para tirar ele daquela, logo no comecinho. Exatamente. Ele não consegue sair. Mas quando a gente pega aí uma pessoa... eu tirei um pouco meu raciocínio, eu estava pensando. O que leva o que levaria uma pessoa a chegar a um alto escalão? Não só pelo dinheiro. Pensa só nisso. Eu sei que a vida pode trazer oportunidades para a gente chegar nesse alto escalão. Mas acho que é justamente essa coisa de se colocar em primeiro lugar, né? Um pouco de força de vontade. Eu tenho uma pessoa, não diretamente na minha família, mas na família de genros, que foi assim uma pessoa bem pai e mãe largados, não estavam nem aí com ele, uma pessoa inteligentíssima, e que ele catava revista Veja, revista que via nos montes de lixo e estudava. Ele aprendeu inglês catando fita. Tem um inglês super fluente, hoje mora nos Estados Unidos, é um puta cobrão, catando fita de quem jogava fora, ele punha no ouvido e ia, carioca, ia no ônibus estudando para a escola. E se fez. E hoje ele é uma pessoa assim encantadora, super cultura, super, mas ele se valoriza profundamente. Tanto que, assim, se sai assunto da mãe e de pai,
ele não dá bola. Ele puxa o filho, hoje tem um filho, ele puxa o filho para que valorize essa criança a todo momento. Então, eu acho isso muito duro, você não ter... É como se ele não existisse, fosse invisível. Até que ele encontra Sim. na adolescência um tio que fala, não, peraí, você tem potencial, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a tua faculdade. E aonde ele vai e deslancha. Então, eu acho que esse potencial está dentro da pessoa, mas alguém precisa cutucar. Uhum. E ele não vê, ele passa, o Jota passa a vida que quando ele descobre ele mesmo. Sim, exatamente. É uma jornada de autodescoberta mesmo. Né? E de E se permitir vicejar ali, né? Por ele mesmo, né? Diante de um contexto familiar muito de querer sair caótico. disso, né? Sim, sim. Desse caos, querer sair desse caos. Aquilo incomoda ele. Incomoda todo mundo, né? Pergunta, né? Eu acho que isso que Virginia falou, talvez seja a ferida, o caos, né? Eu acho que essa é a ferida dele. Eu acho. É a origem. Origem. Uhum. Vetiver também? Também, para todos. A família toda. Para 2 gerações anteriores a da avó e para 3 posteriores a do J.D. É uma coisa assim, é uma coisa que tem que ficar por um bom tempo, assim. Diante do que vocês me falaram, assim, duas plantas que me vieram, mas eu não sei se vocês vão concordar, né? Essa coisa do anis, que é essa coisa dessa semente, né? Que está ali e como é que ela germina diante desse universo todo, né? Que eu acho que realmente pensando nesse ponto de vista que a Virginia falou, né? Essa coisa né, de ser uma autobiografia, né? Essa coisa dessa jornada de herói, digamos assim, né? Pelo menos o filme coloca isso dessa perspectiva, né? De superar uma série de obstáculos e ele poder se considerar como ele mesmo, né? Apesar e por causa da família que ele teve, né? E não simplesmente se misturar ali. E não sei, me veio limão forte, assim, né? Dessa coisa de manter essa clareza, né? E essa luz, né? Esse farol né? dele poder brilhar. Bom. Outro também que poderia encaixar nessa questão de valorização, autoestima e senso de capacidade, ele adolescente ali naquela situação, tá? Não agora ele tem noção, mas sim, naquele momento, o Louro. Sim. Louro encaixaria também nesse senso de autovalorizar, de elevar a autoestima para questões de capacitação mesmo, que Louro ele fala assim, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E tem uma fala da Carla que eu sempre lembro com relação ao Louro, que ela diz que Louro trata de feridas muito antigas, né? E tem essa coisa dessa história né? que ultrapassa gerações, né? Que, digamos assim, que o desafio dele é como é que ele quebra e faz um pouquinho diferente, né? Tipo, né? Exatamente. Honro todos vocês, mas assim, tipo, quero fazer diferente, eu não vou ficar repetindo aqui um padrão que não serve mais. E assim, ele é um caso... E foi até naquela fala inicial de Virginia, sobre o deixar para trás e tal, eu já tinha pensado nele, ele precisa muito de cipreste, quer dizer, no filme, né? Ali até aquele momento. Sim. Muito cipreste, para ele dar esse passo adiante. O Olíbano eu também coloquei, tem também a ver com essa coisa das dores, né? Das feridas emocionais, né? Você repete só o limão, que foi que você falou que eu acabei perdendo. Dele não perder de vista a luz dele, né? Porque eu acho que porque é justamente isso, né? A história dele toda é dele
sair dessa mistura que é a família, digamos assim, e poder ter a liberdade de poder traçar o próprio caminho. Que é bem na constelação, né? Eu honro, agradeço, mas com licença, vou para o meu lado. É isso Vou aí. abrir novos caminhos, né? E ele fez isso lindamente, naturalmente. Nossa, ele penou, Oh, mas Deus, ele... por que a gente não vem dotado com essa capacidade também, né? Porque A nós somos gente seres tem, mas acho que é uma humanos. coisa muito de desenvolver os recursos, né? Não, e de acreditar em si. Sim. Porque quando ele tira aquela nota, voltando um pouquinho, quando ele tira a nota ruim, que tem que assinar a prova, que claro que ele não tinha ninguém para dar para assinar, e que ele resolve estudar e recuperar, ele começa a mostrar que ele pode acreditar nele. Sim. É uma força que já começa a brotar nele. Fala, não, peraí, se eu fui capaz, eu também posso. Lá na frente ele demonstra que ele também pode continuar a ser capaz dele cuidar dele. Já que não tem outro, né? E eu acho que ele aprendeu também a honrar a história dele no dia que ele viu a avó se esforçando para conseguir o alimento. E ele ali ficava só brincando, estava alheio. Quando ele assumiu a autorresponsabilidade, que eu acho que é isso que é mais importante no desenvolvimento humano, a gente parar de se vitimizar e assumir a responsabilidade perante as nossas vidas, né? Não ficar só jogando o jogo de você é o culpado, eu sou o motivo, e você se autorresponsabilizar. Foi isso que ele fez, ele, nas mínimas coisas que um adolescente podia fazer, né? Arrumar sua cama, lavar a louça, limpar a casa, tirar o lixo, tirar boas notas, estudar, isso é senso de autorresponsabilidade, porque ele não está fazendo para um terceiro, ele está fazendo para ele mesmo. Isso. Que é o que a avó estava fazendo para ajudar ele. E aí ele entendeu isso. Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é entender que ele não tem que fazer isso para ninguém, não é para o pai, nem para a mãe, é para ele mesmo. É verdade, eu acho lindo isso aí. Foi muito lindo, né? Foi um ponto de virada, realmente. Foi um ponto de virada. É uma cena que dói, né? Aquela... ela estava consternada de pedir mais um pouco. E a gente vê também que a pessoa que levou a comida para ela tem empatia, né? A pessoa vai lá e dá o que tem, né? Tem fruta. E ela divide aquilo ali com ele, né? E o rostinho dele, aquele garoto, ele foi muito bem dirigido, porque as expressões dele diziam tudo, né? É uma dor profunda que ele sentiu naquela hora de ver a avó fazendo aquele sacrifício, eles tendo que dividir a comida de uma pessoa, o esforço daquela senhora, né? Que podia estar sozinha, né? Então, aquele é um momento assim que não precisa de uma palavra, né? Não precisa de nada ali. A gente sente que tem uma virada ali, lógico, tem uma sequência de fatos, né, que mostram isso, que confirmam isso. Mas é uma cena muito, muito bonita, muito, muito triste também, assim, em certa medida, mas é enternecedora também. Porque a dor também é professora, né? A gente aprende muito com esses momentos de culpa. A culpa não é só ruim, né? A culpa ela tem um quê de saúde saudável, né? Alguém que consegue se sentir culpado quando tem culpa mesmo é alguém um pouquinho saudável, né? É não ficar na culpa só, né? É sair disso para movimentar a remediação. Mas é o que a mãe faz, né? É o que a mãe faz. Ela já começa falando que uma das crianças fala por que temos que ir embora e tal, e estamos sempre fugindo. E ela menciona, né? Porque ficou grávida, não sabe que ela ficou grávida, teve que fugir. Então, parece que a mãe carrega isso como um vitimismo mesmo, né? Eu não posso fazer nada porque eu fui largada, eu fui criada, gerada fora de época. Então, ela fica nesse emaranhado, né? E ela não passa para os filhos a luta, a coragem, né? de sair do vitimismo.
E abre o filme com essa fala dela, que é uma fala de jogar a culpa, né? Ela joga a culpa na mãe, e a mãe sente um peso, né? Exatamente. E a judiação. E ela não sai disso porque ela não quer, né? Porque ela acha mais fácil viver nesse lado, com a culpa do outro. E agora pensando nessa fala, nesse momento aí do menino, né, de se assumir na responsabilidade, e está muito também ligado, a gente estava falando que ele também não tem uma presença masculina referida, né? Na história a gente vê o avô, que talvez ali é apagado, talvez tenha sido um pouquinho de referência para ele, mas não tão forte, e algum namorado que ele tenha tido alguma afinidade da mãe, né, que tem uma história lá que ele fala, mas você não ia ficar com o cara? Ela falou, não, eu casei com o outro. Eu não acredito! E ele fica irritado, né? Sim, é verdade. Então, talvez ele tenha tido alguma referência misturada, mas teve de um masculino, né? E você vê que ela pegava sempre homens de autoridade, né? Policial, médico, pessoas que tenham alguma autoridade, assim, perante a sociedade, né? Depois ela foi se envolvendo com os cracudos. Mas um olho para esse momento do menino, quando ele vai, assim, da coisa do poder, me veio o Cedro, vocês falando, assim, me vindo a energia dele. O Cedro, ele traz esse senso de autorresponsabilidade e poder. E eu lembro de uma fala, eu não lembro qual foi, não sei se foi a Carla, se foi alguma aromaterapeuta que eu sigo que comentou, eu acho que foi até alguma aula da Carla. Eu entendi assim, o vetiver a gente usa quando tem ausência total paterna. E o cedro é quando a pessoa não tem um masculino não referido, assim, não tem nenhum... Teve, mas não tem uma referência forte, assim. Eu entendi dessa maneira. E a gente usa o cedro. Eu acho que até na combinação daria certo aqui, se a gente fosse fazer um spray ou um creminho, alguma coisa, acho que o cheiro ia ficar muito interessante. Porque a gente tem um cítrico, a gente tem o olíbano, né, que fala sobre as feridas, mas também fala dessa conexão de uma espiritualidade que a gente fala conexão paterna através do olíbano, também tem essa energia. É uma seiva, né? Exato. Aí a gente tem o cipreste para deixar o passado passar, né, de uma forma menos dolorosa. As sementes, né, o Rô trouxe anis, eu pensei também em cardamomo, que são possibilidades de crescimento. É uma história muito difícil de digerir, né? Muito. Então precisa dessa semente para digerir. Falta uma flor, né, praticamente... Camila? Oi? Falta uma flor aí. Tá faltando uma flor. Vamos listar. Foi cedro, vetiver, cipreste, olíbano, limão, louro, anis, cardamomo. E eu ainda poria uma pripioca por causa do masculino, que para mim, quando fala de masculino, tipo, essa coisa do auge, digamos assim, né? Porque a gente não pode esquecer que quando a gente trata de uma biografia americana, tem todo, além essa coisa do herói, ela é levada à enésima potência, né? Porque é a coisa de um sucesso amplo e restrito, né? Porque daí ele sai de um meio social pobre, desestruturado, para ir, digamos assim, para os altos círculos de sociedade. Tudo isso ele tem que ser fodástico, ter que saber, ter que ter uma postura, ter que ter né, uma coisa de personalidade ali que se afirma perante esse meio. E acho que a Pipioca, cada vez que eu uso, ela fala de tudo isso, né? Ela fala de uma segurança, essa coisa de masculino, assim, muito apropriado. E flor? Lavanda? Lavanda é o equilíbrio, né? Para combinar com essa mistura aqui, se a gente fosse montar um perfume, meu Deus, eu ia usar, porque eu adoro o cheiro assim. Ia ficar muito bom. É mesmo. Você sabe que às vezes eu faço, né? Cipreste, olíbano. Nossa.
Às vezes eu faço, né, Camila? Eu estou com a Carla no grupo que a gente está fazendo as ações sociais, né? Está muito interessante. A gente se juntou e fizemos, só abrir aqui um adendinho bem rápido. Pode Se abrir. juntou e fazendo um spray para os mendigos de rua, para a gente dar agora e para a gente colocar um docinho, alguma coisa assim, um aferzinho, né? Pois olha, eu vou falar para você, eu peguei 1 litro e fiz assim um monte, já esparramei para onde eu encontro, eu dou para todo mundo. Porque a gente acaba fazendo mesmo, fica tão gostoso. E nós fizemos não só com óleo, também com tintura. Foi muito interessante. A Carla ganhou um monte de tintura, está lá esperando quem quiser pegar até para repartir. E ganhou um monte de hidrolato, mas assim, galão de 30 litros. Maravilha! Mas não serve para beber os hidrolatos, né? Tá. Então, a gente está fazendo essas tinturas. Mas, olha, eu cheguei em casa, não teve dúvida. Eu já fiz uns 2. Outro dia eu tive uma reunião com a Eli, acabei, falei, leva. Ela também ia fazer com a Karina. Falei, pode levar o meu que eu estou doando, porque eu já estou fazendo assim, ó. E ficou uma delícia. Maravilha! Hidrolato de quê que ela tem lá? Olha, ela tinha de hortelã, de erva baleeira, de capim. Olha, tinha uns 4 tipos, agora não lembro todos. Gente, que pena. Aí ela não tinha vasilha, eu arrumei garrafinha de água para ela aos montes. Eu adoraria pegar. Então, vamos lá. Vem um dia para a banda de cá. Outro dia. Meu Deus. Teve uma que mora em São Paulo, veio. Para essa nossa reunião, vai ter outra agora. Eu coloco para vocês. Elas vêm e aí... Coloca sim, pode pôr lá no grupo do Boteco, Virgínia. Eu ponho. Mas foi assim, foi umas horas deliciosas. É uma pena, um pouquinho difícil para mim, por conta de trabalho. Imagino. Mas, assim, é bom botar porque pode ser que outras pessoas do boteco também possam usufruir. Não, foi muito bom, foi muito interessante. Mas se for o caso, Mari, se for uma coisa assim que você tem interesse, às vezes se eu puder ir também, porque eu tô bem flexível, eu pego e depois te entrego, porque é mais fácil eu encontrar você. Nossa, obrigada, Rô. Você merece. Isso. Obrigada. E a nossa flor, voltando? Eu sugeri lavanda, né? Lavanda mesmo? Quer sugerir mais alguma, Virgínia? Pensa aí. Eu até pensei no gerânio mesmo, né? Um pouquinho de colo de mãe não ia fazer mal, né? De um feminino bem afirmado também, né? Porque cada vez que eu penso no gerânio, eu penso nisso, né? Um abraço fraterno, uma coisa gostosa, Sim. acolhedora, porque ele sempre foi assim um transtorno para a mãe, judiação, né? Eu acho que não tem coisa pior você crescer sabendo que você foi um peso. Nossa. Eu acho que é pior ainda, Virgínia, do que eles. Assim, ele pode ter essa coisa de se sentir peso, mas eu acho que essa coisa de não ser visto, acho que é a indiferença que é pior, porque ela estava tão autocentrada na dor dela que, sei lá, às vezes ele podia ter se sentir mais apagado do que um peso, na verdade, né? Então, eu acho que pode ser até pior. A serviço também. Combina eu mais. achei que ficou bem legal, viu? Todas as sinergias, eu acho que estão muito boas. Estou falando até de cheiro. Aqui eu também. Mas acho que a gente foi... É tão bom fazer isso junto, né? Eu acho uma delícia. É muito bom, é um exercício muito legal. Estou sentindo falta de filmes assim. Vamos embora, vamos marcar outro. Então, quero sugerir mais um filme. Até bom que fica gravado, quem assistir já vê. Tem um filme nacional que me pegou pra caramba. Não é na mesma linha, mas é quase. Chama A Cadeira do Pai. É bonitíssimo esse filme. É com quem? É com... aquele bonitinho, gente. Como é o nome dele? Não vi, não. Aquele baiano. Oh, meu Deus. Wagner Moura? Não. É Wagner Moura? Lázaro Ramos. É o Wagner Moura, Wagner Moura, exatamente. É com ele, com aquela bonitona Mariana, não sei das quantas.
e o filho do Arnaldo Antunes, que é um bonitinho, um adolescente. Na época ele era adolescente. É um filme, Lima Duarte, filme belíssimo. E tem ele é profundo, tem essa questão familiar que Virginia falou da constelação, aquele filme cabe uma constelação, mas é belíssimo o filme nossa, me pegou tanto o filme. Tá na Netflix? Netflix. Tá na Netflix. Vambora. É de 2012. Já fica aí de sugestão para a nossa próxima live. Sim. E olha, tem um filme, eu vi no trailer, que eu quero assistir, estou esperando, porque na verdade já passou aqui em Campinas, só no Shopping Guatemi, que é Som da Esperança. É uma história real também, e é de pessoas que adotam crianças carentes, abandonadas. Tá. Eu quero assistir para depois saber. Que é muito lindo, foi até meu genro que indicou. Então, fechamos aqui nosso atendimento? Fechamos sim, né? com chave Tá de ouro. Chave de ouro. Muito bom. Tá bárbaro. Qualquer hora eu vou fazer esses sprays, depois eu conto. Vamos embora. Pois é. Vamos embora. Vai ficar gostoso. Com certeza, com certeza. Então, vamos encerrar a nossa transmissão, né? Vamos. E aí a gente volta, acho que em janeiro, né? Porque dezembro é um pouco corrido, né? Já começou. Filhota vem aí. Dezembro é um mês complicado, né? Agora começa a apertar. A gente pode se comprometer para janeiro, acho que é mais possível mesmo. Sim. Depois lá para o dia 15 para frente. Olha, muito bom, Virginia, que bom que você conseguiu entrar, viu, Virginia? Nossa, eu estava desesperada aqui. Desesperada, e a gente aqui. Mas no fim tudo deu certo. Rogério também está Tudo deu certo, mas agora eu vou fazer direito o meu cadastro nesse Skype aí, com calma, e daí vai ficar melhor. Tá ótimo. Então, vamos nos despedir dos nossos colegas que acessarem depois e convidar para o próximo filme, para o nosso próximo boteco. Em janeiro, e aí a gente marca filme. Para brindar, né? Ninguém fez cafezinho aí para brindar o vídeo. Eu tô frio aqui, mas tudo bem. O meu tá aqui, ó, a minha aguinha. Então deu. Saúde, meninas. Olha, amei estar com vocês. Um lindo final de ano. Que Deus abençoe, que a gente se envolva profundamente nas plantas, pois elas nos dão muita força. Obrigada, Virginia. Um beijo grande para vocês. Adorei vê-los. Todos. Seus votos são os votos oficiais do boteco, porque não tem nada melhor do que o que você falou para ser dito, viu? É verdade. Então, obrigada, um beijo no coração de vocês. E de todos que forem assistir, deixando claro que fizeram falta, né? Isso mesmo. Sim, sim. Posso desligar aqui a gravação? Pode. Um beijo para todos. Beijo, Camila. Beijo, Rô. Beijo, Beijos. Tchau. Tchau, tchau.